Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber. Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, nosso Senhor, no Santo Evangelho de hoje, nos coloca duas virtudes muito importantes a ser vivenciadas por nós: a fé e a humildade. Virtude teologal e virtude cardeal. A fé, nosso Papa Bento XVI, nosso Papa emérito, alguns anos colocou o ano da fé, pela importância da fé nos nossos dias. E ele, num documento que escreveu para esse ano, para esse ano da fé, ele dizia: a fé é a porta através da qual entramos na igreja. É por isso que nossos pais, como diz Santo Agostinho, quando pequenos, nossos pais e padrinhos emprestaram os pés para nos trazer à igreja, a voz para professar a fé em nosso nome. Mas quando adultos, devemos por nós mesmos professar a fé e deixar-nos guiar por ela. A importância da fé. São João diz na sua epístola: a vossa fé vence o mundo. Nosso Senhor, quando os apóstolos pediram: Senhor, aumenta a nossa fé, ele disse: se tivesses fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Nosso Senhor fala não só da fé como uma orientação existencial, que essa fé
intrínseca ao nosso batismo, como uma opção por Deus, como lâmpada que nos guia, como direção existencial, como sentido na vida. Mas ele fala também, diríamos, de uma fé carismática, como um dom de Deus, que mesmo nas situações mais adversas, ela se mantém firme, esperando em Deus. É isso que ele exortou o profeta Abacuque. A primeira leitura de hoje: Senhor, até quando clamarei sem me atenderes? Até quando devo gritar a ti violência sem me socorreres? Naquele momento dramático da história de Israel, o profeta é também intercessor. Ele se interpõe entre o povo e Deus. E aí o Senhor vai dizer, a visão refere-se a um prazo definido, mas não falhará. O justo viverá por sua fé. Ou seja, apoie-se na minha promessa, porque ela se cumprirá. Às vezes encontramos pessoas simples, que nas situações mais adversas mantém o seu olhar fixo no Senhor. Lembremos daquela passagem quando o Senhor aparece aos apóstolos andando sobre as águas, e o Senhor diz a Pedro: venha, e Pedro se põe a andar sobre as águas, mas naquele momento ele vacila e começa a afundar. Quantas vezes vacilamos? O Senhor nos exorta a uma fé inabalável nas situações mais adversas. Talvez, meu irmão, minha irmã, esse momento que estamos vivendo, você esteja passando assim uma situação realmente de tribulação, de provação. Mantenha-se firme na sua fé, com os olhos fixos no Senhor, e Ele triunfa, e Ele vem em seu socorro. O Senhor disse: jamais te abandonarei. Ele sempre está conosco, nos sustentando nas situações mais adversas. A situação que estamos vivendo no mundo de hoje não é também uma situação adversa que exige fé? Nesse momento que estamos vivendo, nosso povo hoje está indo às urnas. A situação do nosso país, também com tanta polarização, poderíamos dizer um país dividido. A igreja vê com bons olhos as propostas que se faz, as candidaturas, os partidos, ou seja, as ideologias têm também sua função social, mas há momentos em que a situação da pluralidade às vezes pode prejudicar o tecido social por uma polarização exagerada. Uma nação deve estar unida. Não me refiro à opção, como disse, de se apresentar candidatos, pessoas, para que a população possa eleger seus representantes. A democracia é um dado positivo, mas me refiro a uma polarização, uma divisão exagerada. Isso não é só no Brasil, não. Está tendo uma certa tendência mundial, esse fenômeno social. É preciso uma fé profunda, uma fé que nos remete também para aquilo que estiver ao nosso alcance realizar.
uma fé também que nos deve colocar em atitude de intercessão pelo nosso país. A paróquia Catedral de São Dimas promoveu ontem uma vigília. Estava quase cheia a igreja catedral de São Dimas. A importância de orarmos. Devemos orar pelas situações difíceis que atravessamos no âmbito pessoal, no âmbito familiar, mas deveríamos incluir em nossas orações a nossa nação, o nosso país, intercedendo, interpondo-se, acreditando que Deus pode realmente levar avante essa nação, essa terra de Santa Cruz, a partir da fé. Em geral, o nosso povo tem fé. Hoje se fala de Estado laico. No entanto, os cidadãos em geral são pessoas de fé, que creem em Deus. Nosso Senhor nos fala hoje também da humildade, de se colocar como um servo. E ele contou a parábola. Acaso o servo chega, o Senhor vai convidar que ele esteja à mesa? Não, ele vai exercer o seu serviço, vai servir o seu Senhor. O Senhor não vai lhe agradecer. Nosso Senhor Jesus Cristo toma de uma situação social daquele tempo, que havia servidão. Aliás, quando Jesus se debruçou diante dos pés dos apóstolos e os lavou, fez o serviço dos servos, dos escravos. E depois ele disse: vós me chamais de mestre, Senhor, fazeis bem, de fato sou. Eu, sendo vosso mestre, Senhor, vos lavei os pés. Vão e faço o mesmo. E ele disse a respeito de si também: o Filho do Homem veio para servir, não para ser servido. Atitude de humildade, essa virtude que já foi chamada de mãe das virtudes. Você deve sentir a diferença quando se relaciona com uma pessoa às vezes arrogante, muito dona de si, e ao contrário, quando você se relaciona com uma pessoa humilde. A diferença é abissal, não é mesmo? A humildade já foi chamada de mãe das virtudes. Ela é como também uma porta através da qual se abre para outras virtudes, porque Deus exalta aquele que é humilhado, aquele que se humilha. Mas quem se exalta, pelo contrário, será humilhado. A importância da humildade. Primeiramente, diante de Deus, o Eclesiástico diz que a oração do humilde atravessa os céus. Mas também com os irmãos e irmãs, essa atitude de humildade. Você é uma pessoa abordável? Você é uma pessoa aberta? Você é uma pessoa com capacidade de se colocar a serviço, de prestar favores? Você é uma pessoa solidária? Uma pessoa serviçal? Nosso Mestre Senhor colocou como lema da sua vida e missão: o Filho do Homem veio para servir, não para ser servido. Portanto, irmãos e irmãs, devemos pedir essas duas virtudes tão importantes na nossa vida: a fé e a humildade, para nos abrirmos mais e mais à ação da graça e nos configurarmos, identificarmos com nosso Senhor.
E aí sim, em Cristo, seremos mais que vencedores. Se tiveres fé como um grão de mostarda, sereis capaz de transportar a amoreira. Quem se humilha será exaltado. A vida no Espírito, a vida pautada nas virtudes, que é um projeto mais fascinante para a nossa vida, para a nossa existência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Mais difícil que seja seguir tua